Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia que para muitas pessoas pode parecer absolutamente normal e certamente foi para quem não está acompanhando os acontecimentos da vida política aqui no Brasil. Mas para quem está de olho no que anda acontecendo aqui no nosso país, não foi um dia para a gente considerar indiferente, não. Isso porque um episódio que se deu hoje no Senado Federal serviu como um grande alerta para todos nós que estamos nas redes sociais e para o mundo político também, que defende a democracia, que combate a insanidade, combate os extremistas e pessoas que tentam a todo instante destruir a nossa democracia. Eu tinha preparado aqui uma pauta para conversar com vocês, ainda relacionada basicamente aos acontecimentos de ontem, a votação que manteve Chiquinho Brazão preso e o apoio que ele recebeu de toda a horda da extrema-direita, do bolsonarismo, que não está se importando com a imagem, o que a sociedade pode pensar sobre esse tipo de comportamento. Eles tiveram ali um duplo comportamento que queria conversar aqui com vocês, além do tema principal, que é o objeto aqui do nosso papo de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ainda sobre os acontecimentos de ontem, eu tinha preparado aqui para conversar com vocês mais longamente sobre os desdobramentos, né, o significado de deputados terem votado ali, uma parte de deputados, né, a favor da soltura do assassino, né, porque aquele que manda matar alguém é também autor, é um autor intelectual, o assassino de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Essas pessoas não tiveram o menor pudor, eles não têm vergonha de serem apontados como defensores de assassinos, sobretudo do tipo de crime que nós vimos aqui no Brasil. Eles não estão preocupados nem com os aspectos eleitorais, porque tem muitas pessoas no Brasil que infelizmente se conectam e se identificam com essas pessoas. Mas eles votaram a favor da soltura de Chiquinho Brazão não por algum tipo de defesa de direitos humanos, de princípios democráticos, de princípios processuais penais da Constituição Federal, não. Teve um duplo aspecto. Esses deputados bolsonaristas que tiveram ali a figura do Bolsonaro agindo por trás dos panos, que espalhou vídeos do seu filho, do Bananinha, defendendo a soltura de Chiquinho Brazão. Enfim, esses deputados tiveram uma dupla preocupação, como eu disse há pouco, né? A primeira delas foi tentar dar um recado para o Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ministro Alexandre de Moraes. Do tipo, olha, não adianta você querer nos prender porque aqui nós vamos soltar qualquer criminoso. O deputado que postou um vídeo dizendo que todo deputado que tiver mandato não pode ser preso, né? Ou seja, bandido bom para o bolsonarismo é bandido com mandato, porque aí ele fica que nem o Bolsonaro, né? Durante muito tempo se protegendo nas lacunas da lei e sem ser responsabilizado. Como agora ele não tem essa blindagem, então muitos estão preocupados com as consequências. E os que ainda têm blindagem viram que com a blindagem de Chiquinho Brazão sendo destruída, que isso abriu caminho também para muitos deles seguirem nessa fila que ele está puxando lá na frente, rumo a Papuda, rumo a Bangu 8. Então, essa foi a questão. O que dirá o senhor Nicolas Ferreira em função do voto que ele deu para soltar um criminoso? Como essa gente que defende que bandido, o lugar de bandido é na cadeia, como é que eles vão explicar o comportamento de ter tentado soltar um bandido que está ali devidamente identificado e denunciado pelos executores do crime de Marielle e Anderson Gomes, né? Então, essa é uma questão que tem esse aspecto, o aspecto de tentar amedrontar, ou intimidar, ou coagir o Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, e também evitar que essa fila que foi puxada pelo Chiquinho Brazão possa ter outros deputados que certamente estão na mira, estão já com a sua senha na mão em função dos inquéritos e dos processos que estão aí rodando na Justiça, no Ministério Público e na Polícia Federal, que certamente concluirá pela responsabilidade de muitas dessas figuras que irão para a cadeia. Então,
Sob esse aspecto, são essas considerações, né? Daí a gente chega no dia de hoje, que pintou uma reunião extemporânea no Senado Federal, onde senadores convocaram pessoas, profissionais jornalistas, enfim, ligados ao Elon Musk, para apresentarem no Senado provas de que Elon Musk teria dito, e que ele teria em seu poder, de que o processo eleitoral do nosso país foi viciado com a participação, com as mãos do ministro Alexandre de Moraes, que houve um desequilíbrio, que houve uma cassação de pessoas, portanto o processo aqui teria sido ilegítimo e as provas seriam apresentadas. O que aconteceu? A montanha pariu um rato. Estava se esperando muita coisa, e a gente pode dizer até que a montanha pariu um camundongo, e esse camundongo ficou em casa, porque outros estavam com ele ali na sessão do Senado. E o que se viu foi o circo dos horrores. Para vocês terem uma ideia, certamente muitos canais irão repercutir, talvez os veículos de comunicação também façam alguma repercussão. A frase do representante do senhor Elon Musk foi: deixem as pessoas falarem de ódio nas redes, deixem as pessoas pregarem o ódio, né? Gente, e aí combatam esse ódio, né? Esse tipo de pensamento dessa figura, que a gente pode classificar como um cretino com C maiúsculo, foi que fez eclodir, por exemplo, uma figura nos anos 40, 1940, né? Adolf Hitler, que fazia do discurso de ódio a forma de reunir pessoas para transformar a realidade, no caso, uma realidade através da guerra. É um pensamento absolutamente inconsequente. Será que essas figuras não aprenderam absolutamente nada? E quando ele está espelhando o pensamento do seu chefe, é porque nós estamos diante de pessoas que têm uma alma próxima do nazismo, para não dizer identificadas com o nazismo, né? Então, isso serve para muitas coisas. Agora, foi interessante, né, e dantesco ver uma série de deputados ali, senadores, apoiando esse discurso, o discurso de ódio, deixa fazer o discurso de ódio, enfim. E se o discurso de ódio provoca consequências? E daí, como é que fica? E depois que os danos são causados, quem é que responsabiliza quem praticou o discurso de ódio? E adianta responsabilizar depois de um dano muito grande? Então, gente, é uma gente muito cretina, e que conseguiu aqui no nosso país ter muitos cretinos para ficarem juntos. E isso serve para um grande alerta, não só para nós que estamos nas redes sociais, mas também para os quadros políticos aqui no nosso país, incluindo a figura do presidente da República, que em muitos casos, em todas as democracias, deve sempre se comportar como uma espécie de árbitro. Mas nesse caso específico, quando a nossa civilização, a existência do nosso país, da nossa democracia, a convivência pacífica do povo brasileiro é ameaçada, aí o chefe de Estado tem que entrar na luta, porque senão fica uma coisa desequilibrada e uma coisa enxergada de forma míope. Eu fico impressionado como é que o presidente Lula não tem ao seu redor uma série de pessoas que façam esse tipo de alerta que eu estou fazendo aqui, que eu estou levantando e que outras pessoas têm levantado também. Quando é que vai se pensar, vai se enxergar que a extrema-direita do Brasil está se conectando com a extrema-direita no mundo inteiro e o propósito deles hoje é destruir a democracia brasileira, fazendo o Brasil de uma espécie de país cobaia? Então, gente, está na hora das pessoas que estão perto do presidente Lula, de convocarem o presidente Lula para entrar nessas pautas, entrar nesse debate. Não é um debate contra o senhor Elon Musk, é um debate em relação a princípios civilizatórios, princípios democráticos. E aí não dá para transigir com essa gente que está se articulando, né, cada vez mais no plano interno e no plano internacional também. Gente, o espetáculo foi dantesco. E aí, além dessa frase defendendo o direito de professar o ódio pelas redes sociais, teve uma fala de Flávio Bolsonaro que serve como um grande alerta. Porque ele disse que hoje não é possível fazer o impeachment, por exemplo, de um ministro como Alexandre de Moraes, porque eles ainda no Senado são minoria. Mas, adiante, eles pretendem ser maioria no Senado Federal. Eles estão trabalhando para 2026. O que significa isso? Que em 2026 haverá uma renovação de 2/3 dos senadores. E eles já estão trabalhando com isso desde já. E isso precisa ser combatido, porque se a gente tiver no Senado Federal 2/3 de deputados, de senadores bolsonaristas, eles podem fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que eles quiserem, podem alterar a legislação da forma como eles quiserem e podem criar sérios problemas para o governante de então, que nós esperamos ser um governante do campo civilizatório, né? Então o que aconteceu hoje? Essa fala de Flávio Bolsonaro, essa montanha que pariu um rato, essa ideia
que essa gente tem de extremistas, de nazistas, de fascistas. Isso merece enfrentamento de todos nós, todos os dias. E espero que o que eu estou falando aqui seja também objeto de reflexão de muitos meus amigos aqui nas redes sociais, de amigos que eu tenho dentro do governo Lula, o pessoal lá da SECOM, o pessoal que está próximo do presidente da República. Eu sei que é difícil tentar aconselhar, orientar uma pessoa que tem 78 anos como presidente Lula, que já passou por tudo nessa vida. Mas ele não passou pelas coisas que a modernidade está apresentando, os desafios que estão sendo apresentados agora. E para enfrentar esses desafios de agora, é necessário que haja um ajuste, um entendimento das coisas que estão acontecendo. Esse mundo subterrâneo da internet, ele está se conectando, e quando a gente tem uma figura como Elon Musk, que eu mostrei aqui para vocês, quem é a figura? É uma figura egocêntrica, preocupada apenas com ele mesmo, não se preocupa com a imagem dele usando drogas, ele dizendo que o discurso de ódio é um discurso normal, ele não se preocupando com a convivência social, ele se preocupando cada vez mais com o seu lucro, a sua vida pessoal. Isso nos dá conta do que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, mas que a humanidade, né, civilizada está enfrentando por todos os cantos. Bom, nosso papo hoje foi diferente, gente. Eu quis apenas levantar essas questões e eu queria saber muito a opinião de vocês, que são pessoas antenadas, que estão aqui no nosso Portal do José. Será que eu estou enxergando essas coisas assim? Estou enxergando chifre em cabeça de bicho que normalmente não tem chifre? Ou será que o que eu estou sentindo aqui, que eu estou compartilhando com vocês, é uma preocupação que tem fundamento, né? Bom, mande seu comentário para cá e espero que as pessoas do governo comecem a se ligar nisso, né? Que não somos só nós aqui da sociedade civil que temos responsabilidade nesse enfrentamento, não. O governo e o presidente da República, enquanto um quadro formador de opinião, tem que abraçar essas causas e ir junto com a gente. Isso assim que eu penso e, enfim, eu espero que não esteja errado, né? Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!